A vacina é feita por ou vírus morto ou vírus atenuado. A vacina é feita por ou vírus morto ou vírus atenuado. A vacina é feita por ou vírus morto ou vírus atenuado, ou um pedacinho desse componente entra através da vacina, e isso é suficiente para provocar a realização, a multiplicação, a criação de anticorpos específicos contra esse vírus ou contra essa bactéria. Muito se fala em vírus, principalmente com essa coisa aí da febre amarela, tá? Da dengue, chikungunya e tudo mais. Mas você sabe o que é um vírus? Você sabe o tamanho de um vírus? Você sabia que o vírus ele não tem vida? É isso aí. O que aprendemos até hoje está errado. Principalmente o que é divulgado pela mídia, pela televisão. E os vírus, eles têm sido devastadores ao longo da história humana. Os vírus já mataram milhares, milhões e bilhões de pessoas em todas as eras da história. Veja o que mais um especialista diz a respeito dos vírus. Era feita com vírus vivos atenuados. O que é atenuado? Você vai repassando em algumas substâncias para tirar um pouquinho a agressividade desse vírus que causa doença. Aí você dá pouquinho do vírus, a pessoa não fica doente, ou fica um pouquinho doente só, mas possibilita que você produza a defesa quando acontece com o vírus para evitar uma doença. Ela também causa problemas, porque você está injetando um vírus vivo numa pessoa. Nós sempre escutamos a mesma coisa, que as vacinas, a maioria delas são vírus mortos, ou são vírus atenuados, ou seja, enfraquecidos, que foi mexido, né, para eles ficarem bem fraquinhos. Quando a gente ouve falar no poder de destruição dos vírus e na sua violência, a gente até pensa que eles são muito ferozes e até lutadores de Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu e por aí vai, tá? São bons no combate, sai dando pancada em todo mundo, tá. Bom, mas não é bem assim. Se o vírus não é um ser vivo, o que na verdade é um vírus então? Um vírus nada mais é do que uma molécula de DNA ou um RNA, que é um material genético presente lá nessa molécula, e ele tem digamos que uma cápsula, tá? Ele tem um involucro chamado de capsídeo, que pode ser uma proteína. E o vírus ele age da seguinte maneira: ele só funciona, ele só vai dar problema quando ele está dentro da célula. Ou seja, o vírus ele é um parasita celular obrigatório. Se o vírus não estiver dentro da célula, ele não faz nada. Ele ainda está na sua forma capsídeo, tá ok? O que acontece é que quando o vírus está dentro da célula, é usado o nosso próprio material genético da nossa própria célula para fazer com que essa molécula chamada vírus, ela se replique, ela se reproduza, e ela vai se reproduzindo até encher toda a célula estoura e ali vai sair milhões de cópias para procurar outras células para fazer o mesmo processo que eu acabei de dizer para vocês agora. O tamanho de um vírus é cerca de 0,1 micrômetro. Deixa eu te explicar de uma maneira mais simples. 0,1 micrômetro é o mesmo que 100 nanômetro. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre nanotecnologia, nanobiologia. Então essa forma de chamar, ou seja, de expressar essa medida, essa métrica, nano, simplesmente você dividir 1 metro por 1 bilhão, tá? Se você dividir o metro por 1 bilhão, você vai ter 1
nanômetro, tá ok? Um aminoácido, qualquer aminoácido, ele tem cerca de 0,8 nanômetros. 0,8 nanômetro, falta mais 2 aí para chegar a 1 nanômetro. Isso aí é o diâmetro de um aminoácido. Um vírus, ele tem 100 nanômetros, então ele é 120 vezes maior do que um aminoácido, tipo triptofano, lisina, isoleucina, para você ver o tamanho minúsculo que é um vírus, tá? Uma bactéria, por exemplo, ela pode chegar à medida de 5 micrômetros, de 1 a 5 micrômetros. Ela é de 10 a 50 vezes maior do que um vírus. Uma bactéria, na verdade, é um ser vivo, porque ela é um ser unicelular, ela tem uma célula. O interessante é que o desenvolvimento que a gente tem hoje na genética, tá? Na nanobiologia, eu chego a pensar que é muito prático hoje para, se alguém tiver uma má intenção aí, criar vírus em laboratório, tá? É muito simples criar um vírus em laboratório. Com o que nós temos hoje em mão, é muito possível fazer esse tipo de coisa, até porque essa nanobiologia, essas nanopartículas, elas já vêm sendo trabalhadas há muitos anos. Você pode pensar, por exemplo, no caso das sementes geneticamente modificadas. É um tipo de nanobiologia, com essa nanotecnologia, tá? Então essa história de que vírus, vacina contém vírus morto, vírus amortecido, vírus inofensivo, isso aí é uma história furada e que não dá mais para acreditar, porque na verdade quando você estuda, né, quando você começa a ter conhecimento, toda aquela mentira, todo aquele joguinho de empurra-empurra, ele vai ficando para trás, porque você acabou de conhecer o que realmente é e como é que realmente funciona a coisa.